Tá bom, gente, ó, é um conecta diferente, tá? Normalmente a gente tem um conecta mais longo, né? Uma apresentação mais longa. Eu vou fazer algo muito específico. Eu coloquei só, de fato, as perguntas, né, que vocês fizeram, as perguntas que vieram, né, de vocês lá no Forms. E a ideia é que a gente realmente possa trocar ideia, tá? Quem tiver mais dúvidas em relação aos assuntos que eu for passando, que eu for falando em relação às perguntas, vai levantando. Como eu estou compartilhando a tela inteira, eu não estou vendo mais nada, tá? Só estou vendo aqui a minha apresentação. Eu não consegui compartilhar só o PowerPoint, tá? Enfim, então eu vou seguir algumas ordens ali. Primeiro, meio que passa um pouquinho pela negociação, isso falando das perguntas, tá? Pela negociação, depois de operação, tem uma parte financeira e tudo. Mas aí, conforme for surgindo mais dúvidas, vocês vão falando, vão comentando comigo, tá? Eu só realmente não estou vendo ninguém. Bom, eu vou começar primeiro comentando rapidamente o que é a Palas, né? Às vezes a gente imagina a Palas de um jeito, de uma forma, e eu queria explicar para vocês. Espera aí, para não dar microfonia. Pronto, peraí. Aí, agora eu estou vendo todo mundo por aqui pelo meu celular. Explicando o que é a Palas, o que a Palas literalmente faz, né? Rodrigo, a Palas atende só futebol? Mais ou menos, 50%, tá? Na realidade, a Palas atende basicamente a CBF, tá? E aí tem já uma diferença, algo que é a dúvida de muita gente. Não é a CBF a seleção brasileira. Isso é uma outra empresa do grupo, que a Palas faz parte, que atende. A Palas atende literalmente a CBF, tá? Ela é detentora dos direitos de logísticas do futebol, em que a CBF é a idealizadora, em que a CBF é a dona, tá? Então, gente, é muito importante que vocês tenham isso em mente. Todo e qualquer tipo de campeonato que seja realizado, que seja fomentado, que seja via CBF, basicamente campeonatos de âmbito nacional, tá? Esses são os que a Palas tem o direito de fazer a logística dos times de futebol, tá? Rodrigo, vai começar o Campeonato Paulista no ano que vem de 2026. Não com a Palas. Rodrigo, vai começar a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Não tem nada a ver com a Palas. Esses campeonatos estaduais são feitos pelas federações estaduais, tá? Esses são campeonatos locais, tá? Então, o Campeonato Carioca, o Campeonato Mato Grossense, o Campeonato Curitibano, enfim, Paranaense, são campeonatos locais que são feitos internamente. Basicamente, eles quase não precisam de logística, hospedagem, tá? Então, tudo que é campeonato nacional, tá? Está dentro aí do guarda-chuva da Palas. Aqui eu listei eles, é o Campeonato Brasileiro, primeiramente, e aí segue todas as séries, de A a Série D, tá? Em todas as categorias, sub-15, sub-17, sub-20, às vezes tem sub-18, sub-20 e feminino. Feminino também, sub-15, 17, 18 e assim vai, tá? Copa do Brasil é a mesma coisa. A Copa do Brasil, ela não se separa por série, tá? A Copa do Brasil é uma competição onde todo mundo joga contra todo mundo. É a competição mais democrática que a gente tem. No ano que vem, se eu não estou enganado, serão 96 times participando da Copa do Brasil, tá? Era um número de ali 70 e poucos, e ano que vem, por conta das mudanças do calendário, mudou para 96 times. Então a gente vai ter muito mais times e muito mais oportunidade nas praças, tá? Copa do Nordeste, Copa Verde, a nova Copa Sudeste, tá? Que vai inaugurar aí no ano que vem, tá? E a Supercopa do Brasil. Essas também são são competições nacionais, tá? Que são geridas pela CBF, que são, os direitos são da CBF, e a CBF que trata, então a Palas também trata, tá? Arbitragem e futsal, tá? A arbitragem, se eu não me engano, a Palas absorveu no ano passado, nesse ano, tá?
Então é uma demanda também muito interessante. A gente tem o time do Ipswich Congonhas que recebe absurdamente as arbitragens por conta dos jogos em São Paulo. A gente tem, que mais? Fortaleza, a Rafinha também recebe muito, Curitiba recebe bastante, tem muita coisa, tá? E futsal é uma modalidade que está crescendo, voltando a crescer, ela já foi muito forte no passado, mas por muito tempo ficou sem uma competição nacional, e hoje tem um campeonato brasileiro de futsal, tá? E aí vai seguir a mesma linha do campeonato de grama, né, que é todas as categorias, inclusive feminino, caso venha a ter, tá? Mas hoje, basicamente, a gente tem um profissional do futsal, tá? Aqui, gente, eu trouxe as empresas que a Palas tem, tá? São as empresas que ela usa para poder fazer as logísticas, que é a Athena, a Minerva, a Atlas, a Gaia, a Tour Sport e a Palas Tour. Rodrigo, por que eles têm isso tudo de empresa? Porque cada um tem um CNPJ e serve para controle deles, tanto de logística, tanto para controle financeiro. Vocês imaginam a quantidade de jogos que tem a nível Brasil no ano inteiro, nessa quantidade de categoria, nessa quantidade de gente, eles colocarem tudo num CNPJ só. Então, eles dividem ali os orçamentos entre os CNPJs, né, entre essas empresas, para que eles tenham um controle de quem fez o quê, do quanto foi, aonde foi, e etc. Tá? Então, por isso que quando vocês receberem demanda, nem sempre vai ser na Palas, ou basicamente quase nunca, tá? Ou vai ser da Atena, ou vai ser da Minerva, da Atlas, da Gaia, ou da Tour Sport, tá? Então, não estranhe caso chegue demanda da Palas, né? O e-mail da Palas mais pedindo o faturamento para uma dessas empresas, tá? É absolutamente normal. E aí aqui eu já começo com as perguntas, tá? Não sei se alguém já quer falar alguma coisa, já quer comentar, mas eu já vou começar aqui com as perguntas. E a primeira pergunta que a gente é: o que exatamente a Palas atende? Acabei de mostrar, tá? É só para realmente fazer o reforço. A Palas, ela é a principal responsável pela logística de futebol, tá? Gente, 95% das demandas de futebol que a gente tem no Brasil vai ser sempre via Palas. Eu recebi direto do time, vou falar sobre isso depois, mas vai sair via Palas, tá? O que hoje a Palas tem um pouco menos são os times de Série A, tá? Porque hoje muitos viraram SAF, muitos estão conseguindo andar com as próprias pernas e estão contratando outras empresas, tá? Uma delas que é muito forte também no mercado, que é aqui do Rio, é a Offside, tá? Então, a gente pode também receber demandas da Offside para times de Série A, tá? Como eu acabei de falar, o que fazer quando um time é atendido pela Palas entra em contato direto para negociar a hospedagem? Vocês podem falar com o time sem problema nenhum, tá? Vocês podem atender, fazer tudo o que vocês puderem fazer com o time. O que a gente não pode fazer? Negociar tarifa. A gente não pode falar a tarifa da Palas, tá? Porque a tarifa da Palas é confidencial, tá? Isso é extremamente importante. Então, sempre que um time entrar em contato com vocês, a gente nunca pode compartilhar a tarifa da Palas. Rodrigo, eu posso negociar com o time? Pode, desde que a tarifa seja maior que a tarifa da Palas, tá? Tanto para hospedagem quanto para A e B. E aí é que eu vou falar para vocês. O time sempre vai entrar em contato, vai perguntar, vai pedir disponibilidade, às vezes até na frente da Palas, tá? Mas isso é meio que um jeito que eles fazem para entender se a Palas ou se a CBF está fazendo direito. Eles querem saber se eles conseguem algum valor maior, quer dizer, menor do que o que eles já estão pagando, tá? Então é meio que uma jogadinha ali deles. Que aí, a gente passa um número, uma tarifa menor, eles vão lá reclamar, entendeu? Isso vai sempre voltar para a gente. Então, protejam, tomem esse cuidado, pensem sempre que, como eu falei antes, 95% vai sair pela Palas. Por mais que o cara entre em contato direto contigo, quem vai fazer vai ser a Palas, tá? Porque a negociação da Palas vai de abril, até abril do ano seguinte e não até dezembro.
Isso é bem importante, gente. Eu sempre tenho esse tipo de questionamento nas negociações, e eu tenho gente me oferecendo sempre, eu quero fazer só até dezembro. Não dá, tá? Por quê? Por conta do calendário e de como funciona o futebol, tá? O futebol, para quem acompanha, e para quem não acompanha, é bom a gente começar a acompanhar, ele, basicamente, ele termina em dezembro, né? Esse ano o Campeonato Brasileiro, ele vai até dia 21 de dezembro, 21 ou 23 de dezembro, tá? Praticamente até o Natal. Então, o futebol, ele entra de férias praticamente janeiro todo. Isso é futebol profissional, mas a maioria das outras categorias segue a mesma coisa. Então, eles entram de férias, todo mundo entra de férias em janeiro, que é quando existe a menor demanda de futebol, tá? Consequentemente, a Palas também tira férias nesse final de dezembro para janeiro. Eles tiram férias coletivas, tá? Eles não têm férias durante o ano. Ninguém tira férias lá durante o ano, tá? A não ser de 5 dias, alguma coisa pouca. Mas as férias mesmo, de fato, da empresa, ela é ali final de dezembro para janeiro. E ali eles começam ali a se esqueci a palavra. Eles se revezam ali nas férias até todo mundo voltar em fevereiro para que comece e deem esse start, tá? Então, assim, não é porque a Palas quer, não é porque eles não têm tempo hábil de refazer uma negociação para que ela comece em janeiro, até porque a maioria das competições começam ali de março, abril e vai sim no decorrer até o fim do ano, entendeu? Então, por isso que a gente tem esse ano a ano, de abril a abril praticamente, tá? Não é uma questão de querer, é realmente de não poder, tá? Uma limitação que eles têm no calendário por conta do futebol, tá? O hotel upscale consegue atender a Palas com tarifas razoáveis ou só baixando muito mesmo? Depende do que você acha que é razoável e depende do que a Palas precisa, tá? Tudo depende. Nada está escrito em pedra, tá? A Palas tem, sim, hotéis com tarifas um pouco mais altas, tá? Mais altas no sentido de 400 e pouco, 500 reais, mas tudo vai depender do que a gente também vai conseguir oferecer, depende da praça, depende da necessidade, qual é o time que vai jogar nessa cidade? Pô, é um Flamengo, é um Palmeiras, é um time que tem um poder aquisitivo um pouco maior, ele vai conseguir oferecer um hotel upscale para esse time. Agora, com todo respeito, sei lá, um Avaí, né, por mais que, sei lá, esteja na primeira divisão, até mesmo o próprio Sport, por exemplo, que está até caindo para a segunda agora, não é um time que tem um poder aquisitivo grande, né? Ele não necessariamente vai ficar num hotel upscale, né? De repente ele vai ficar ali num superior e tudo, consegue atender bem, tá? Então, tudo depende também da nossa vontade de atender os times ou não, tá bom? Tudo é negociável, tá, gente? Por mais que eles peçam bem, bastante redução, tudo é negociável. Isso é uma pergunta importante relacionada à operação. Quando eu estou com ocupação alta, posso mandar uma tarifa mais alta que a negociada? Poder, você pode, tá? Mas eu não aconselharia. Por quê? A Palas sempre trabalha mediante a disponibilidade, tá? Eles nunca vão, a gente não é obrigado a atender quando a gente está com ocupação alta. Então, eu sempre digo isso para quem me pergunta, é mais fácil a gente negar a disponibilidade, tá? Por quê? Vai ser extremamente difícil eles comprarem numa tarifa mais alta, diferente da tarifa acordo. Se eles têm tarifa acordo nesse hotel, eles vão fazer de tudo para que eles consigam honrar essa tarifa, tá? Então, se a gente já está com a ocupação alta, se a gente já tem uma previsão boa ali para aquele cenário, ali para aquele período, vamos deixar. Falam para eles, gente, ó, dessa vez eu não consigo atender, eu estou sem apartamento tudo insuficiente, né? Vamos deixar para uma próxima. Já oferece um período que você está com ocupação baixa. Fala, ó, eu vi que tem jogo aqui desse time em tal data, a gente já pode atender, vamos fazer o bloqueio. Então, é muito importante essa troca com eles, tá? A gente não é obrigado,
a atender, mas o ideal é que a gente sempre consiga atender na tarifa acordo, caso a gente tenha essa disponibilidade, tá? Não vai ser a Palas que vai comprar a gente com tarifa alta, tá, gente? Isso acontece em casos extremamente raros, tá? Quando realmente eles não encontram disponibilidade em lugar nenhum e de vez em quando acontece um aporte maior e eles pagam. O que eu queria deixar claro para vocês? A modalidade de trabalho da Palas em relação a pagamento e por que tem essa mística de tarifa baixa, só para vocês terem uma ideia, eles trabalham em formato de subsídio, tá? Os clubes têm um subsídio da CBF, que é através da Palas. A Palas é quem intermedia esse subsídio. Basicamente a CBF todo mês joga uma grana lá na Palas, baseado mais ou menos no orçamento e nas negociações que eles fazem conosco aí no início do ano. Então, a CBF joga essa grana lá na Palas e eles usam esse dinheiro para poder fazer os pagamentos, tá? Então, por isso que eles sempre tendem a enxugar ao máximo, porque o que eles ganham daquilo é um dinheiro já pré-determinado. Então, o que sobra fica para eles como serviço, né? Então, às vezes a gente tem a questão, a Palas sempre quer isso, sempre querem aquilo e tal, mas basicamente é uma limitação que eles têm, porque é um acordo de subsídio, né, da CBF com eles e com os times, tá bom? Foi mencionado no apartamento cortesia. Como funciona isso? A cada quantas hospedagens? É sempre um apartamento cortesia para todos os grupos, tá? Teve uma solicitação, uma delegação, a gente vai precisar, tá dentro da negociação, um apartamento cortesia, tá? Não tem quantidade de hospedagens. Por quê? Em média, a Palas tem sempre de 13 a 17 apartamentos, tá? E aí, um desses é cortesia. Rodrigo, pelo amor de Deus, por que eu sou obrigado a dar? Isso vem desde o tempo de tio Pulse Star, tá? Não me perguntem, não tem a ver comigo, isso está intrínseco desde 1900 e lá vai bolinha. O mercado fez isso, sempre fez isso para o futebol. Infelizmente, não vai ser nós que vamos conseguir mudar. Rodrigo, eu quero mudar isso. Beleza, você vai ser o único, muito provavelmente você vai ficar de fora, tá? Porque todo o resto do Brasil faz, e, enfim, infelizmente continua assim, é uma coisa que não muda, tá? A gente vai ter que tentar mudar isso a nível mercado, a nível Brasil. Eu tô indo muito rápido, gente, tá tranquilo? Dá para ir, tem pergunta no chat, alguém quer falar alguma coisa? Sem perguntas no chat, Rô. Show, vou seguir aqui, então. A próxima pergunta é sobre early check-in e late check-out, perguntando se podem ser free, se tivermos disponibilidade ou é obrigatório. Como eu falei antes na questão das tarifas, não é obrigatório, tá? A gente não tem nada obrigatório. Normalmente, quando eles precisam de early check-in ou late check-out, eles nos pedem, tá? Podemos sim cobrar, tá? Meia diária, eles vão sempre pedir uma negociação também nesse quesito. E aí vai do feeling, né, gente, da tratativa comercial. Eles querem early check-in até 3 horas da tarde. Né, nosso check-out ali meio-dia, a gente consegue esticar um pouquinho, né, dependendo da quantidade de apartamentos, dá para ser free, beleza? Rodrigo, ao invés de dar o late check-out às 3 horas, eu vou abrir a sala que eles usam para deixar para eles ficarem lá, botam um lanchinho, alguma coisa, botam um café e água, só para eles esperarem o tempo do ônibus chegar e ir embora. Podemos também, tá? Tudo isso é falado, é negociado. Se a gente não tiver disponibilidade para atender ou late ou early check-in, a gente tem que falar, avisa e segue a vida, tá? A gente não consegue atender, infelizmente, a gente está sem disponibilidade. Beleza? Próxima pergunta. Qual o critério para a escolha do hotel pelo time? Isso é interessante porque eu recebo muito questionamento nesse sentido. Por que foi para fulano de tal? Por que não foi para o meu? E bibibi, blá. Vamos lá. A gente tem, a partir da série B, ou seja, série B, C, D,
e as categorias de né? Sub-15, 17, 20 e o feminino, tá? A Palas, ela tem ali um poder maior de decisão com os times, tá? Para essas categorias, ela pode falar, ó, time tal, você vai para esse hotel aqui, porque está atendendo a gente, etc e tal. Quando é um time que tem um pouco de maior expressão, né, conta também a preferência do time, eles também podem fazer essa sugestão e essa escolha, e aí a Palas, como intermediária, se ela for nesse hotel e ele tiver disponibilidade, ela vai, obviamente, dentro do que o cliente pediu, tá? Cara, qual que é o critério principal? Além da estrutura, você precisa atender bem, fazer rodar bem a operação, tá? O que a gente falou antes ali, numa flexibilização de early check-in, early check-out, se caso necessário, né? As salas, né, se for cortesia, o apartamento, cortesia, tudo isso já é levado em consideração. Se alguém do time ligar para vocês, vai depender muito do atendimento, né? Infelizmente, os supervisores e tudo do futebol, eles gostam de ser paparicasa, eles gostam de ser bem atendidos, etc. Então, já começando ali pelo atendimento, é um critério muito, muito forte, né, para a escolha do hotel. Óbvio que ele já tem ali seus preferidos, que ficam todos os anos, etc. E aí o plot twist disso é como a gente vai entrar em contato com eles e tentar reverter e trazer esse cara para a gente, tá? Isso a gente tem uma pergunta no final que aí eu vou detalhar melhor para vocês, tá bom? Rodrigo, uma negociação com a Palas. Qual item eles levam como maior peso? Alimentação ou hospedagem? Gente, ambos, tá? É um pacote. Tá? Em muitos casos, a gente tem, às vezes eles nem reclamam comigo da tarifa de hospedagem. Esse ano aconteceu muito isso. A gente teve pouco questionamento das tarifas de hospedagem e a gente teve mais de alimentação. Obviamente porque, enfim, a alimentação a gente sabe do jeito que está aí, né, no país, e realmente é um pouco mais difícil. Então, não tem ou um ou outro, tá? O ideal é que a gente consiga agregar os dois para que fiquem os dois num peso de igualdade ali em relação a que fique bom para ambos os lados, e aí esse é o principal fator. Ali o preço bom de hospedagem, preço bom de alimentação, a gente está dentro, tá bom? Precisarei comissionar em alguma linha de receita hospedagem A e B? Sim, tá? Para hotéis que forem atender clubes da Série A, que foi o que eu comentei com vocês, times de maior expressão, né, os times que estão no Campeonato Brasileiro Série A, isso também vale para a Copa do Brasil. Um exemplo, a gente tem o Flamengo e o Corinthians, que são times de Série A jogando a Copa do Brasil. Vai jogar o Corinthians contra o Flamengo. Quem hospedar esses dois times na Copa do Brasil vai precisar comissionar também, tanto em A e B quanto em hospedagem, 10%, comissão normal, tá? Eu recebi um time de Série B. O time de Série B, se o seu contrato é de Série B, você não precisa comissionar. Se o seu contrato for de Série A, você vai precisar comissionar, tá bom? Podemos pedir pré-pagamento? Pode, mas não é o ideal, tá? Porque a gente tem um acordo, né? A Palas tem um acordo com a rede de faturamento, eles vão sempre precisar do faturamento, que é como eu falei para vocês, a CBF faz o aporte para eles todos os meses e eles trabalham com aquele dinheiro ali, por isso que existe o faturamento, tá? Pré-pagamento acontece, como eu falei antes, em raríssimas exceções, quando tem alguma situação na cidade que está tudo cheio e eles precisam garantir e tal, mas não é o ideal, não é o usual, tá? Outra questão, eu acho que eu falei sobre isso, né? Não sei se eu repeti. Em alta ocupação só posso mandar a tarifa mais alta. Repetir, né? Tá repetido aqui, eu falei. Não é o ideal, não é proibido, mas também não é o ideal, tá? Isso é bem legal. Até quanto tempo eu posso cancelar o bloqueio por nossa parte? Gente, em contrato, quem tem contrato com a Palas hoje, vocês vão observar que a gente não tem, nem eles impõem isso,
um deadline, né, fixo para devolução de bloqueio, tá? Tanto nosso quanto deles. Então, se é ruim para a gente, também é ruim para eles, né? Porque a gente também pode cancelar a qualquer momento. Se é bom para a gente, também é bom para eles. Então, o que eu digo é o seguinte: eu não vejo de tudo ruim, tá? A gente não ter esse prazo de cancelamento, porque basta a gente acompanhar. A Palas é super aberta, eles têm uma equipe enorme, da gente ter o contato aberto, de trocar esse e-mail com eles, de perguntar no WhatsApp, olha, vai fechar, não vai, como é que funciona, vai ter o jogo, não vai ter o jogo. Se a gente tiver precisando muito do bloqueio, cara, chegou 10 dias antes e você está vendo que o período está bombando e você precisa devolver, chama eles, quem pediu, fala, gente, ó, desculpa, eu preciso devolver, não tem a confirmação do jogo, eu preciso devolver. Beleza, vai seguir a vida, tá? Por que eu tô explicando isso? Às vezes a gente tem o questionamento, pô, a Palas cancela em cima da hora, pô, a Palas está alterando o bloqueio, né? Ou eles não confirmam, né? Demora a confirmar. Infelizmente, isso não depende deles, tá? Quem acompanha também um pouquinho do futebol sabe que o calendário do futebol brasileiro é bagunçado, é arrastado. Muitas das vezes eles também não têm a confirmação, ou só têm a confirmação em cima da hora do jogo, ou a data do jogo muda para um dia para frente, muda para um dia para trás, ou eles colocam uma data muito para frente. O que existe é um calendário base, uma tabela base, onde eles vão seguindo. Mas semana a semana, aquela tabela, aquele jogo, ele vem sendo confirmado ou adiado. Tá? Então, infelizmente, também não depende deles. Eles ficam muito mais loucos que a gente atrás do pessoal da CBF para tentar reconfirmar aí, os bloqueios, né, os jogos, que para eles também dá muito trabalho ter que ficar ou trocando ou administrando esses bloqueios que ainda não estão confirmados. Tá? Então, se a gente acompanhar de perto, tá, os bloqueios, se a gente estiver sempre falando com eles, não há problema algum, tá? É muito mais fácil a gente ser sincero e falar, gente, ó, eu vou ter que devolver, porque eu tô com muita procura por período e eu não vou esperar confirmar o jogo. Cara, beleza, não tem problema nenhum, eles aceitam numa boa, tá? Se não aceitar, enfim, vocês voltam comigo que a gente desenrola, tá? Mas, normalmente, quem atende a Palas aí sabe que isso acontece o tempo todo, tanto para o lado deles quanto para o nosso lado, tá bom? Se tem algum calendário, acabei de comentar, existe um calendário, tanto que já tem para o ano que vem, as previsões das datas, tá? Dos jogos, existem as datas de jogos, porém, existem essas confirmações que eu comentei com vocês, tá? Semana a semana, isso é reconfirmado, tá? O que tem de exceção? A Copa do Brasil, ou as Copas do Brasil, tá? Porque aí vem as outras categorias. Elas dependem de sorteios, tá? Então, tem sorteio início de cada fase da competição, então precisamos estar atentos aos sorteios, conhecer os sorteios, conhecer os times que vão jogar e aonde vão jogar, tá? Então, é necessário a gente também acompanhar. As Copas são torneios eliminatórios, então a gente também depende que uma fase termine para entender quem foi eliminado e entender quem vai permanecer na competição. Então, isso também é muito importante. Às vezes a Palas pega a Copa do Brasil, faz o bloqueio para os dois times que estão disputando, tá? Porque pode passar ou um ou outro. Então, aconteceu a fase, um foi eliminado, caiu e o outro continuou, tá? Então, para a gente também não se perder, o ideal é a gente também estar acompanhando, beleza? Com as recentes mudanças na formatação da Série D, você tem percebido algum impacto significativo na demanda ou na forma como as hospedagens são organizadas? Gente, isso a gente só vai ver realmente no ano que vem, porque a formatação nova, né, vai começar no ano que vem, tá? Mas eu acredito que não vai mudar em nada. A única coisa que vai mudar é mais demanda para mais cidades que, de repente, não tinham, tá? A gente ainda não tem 100% de informação de quais são os novos clubes, né?
mas muitos clubes locais que não participavam, por exemplo, da Série D, vão poder participar aí no ano que vem, tá? Mas a forma de organização da Palas e tudo vai continuar da mesma forma, tá? Nada disso muda. Teríamos como saber previamente a programação dos voos dos integrantes da Palas para trabalharmos com a taxa de cancelamento menos ativa? Foi o que eu comentei antes, tá? Infelizmente, a gente não tem muito como saber. A gente sabe pela tabela, vai ter o jogo ou não, mas eles também dependem muito dessa confirmação por parte da CBF, por parte da área de competições da CBF, tá? Então, como eu falei antes, o macete para isso vamos estar sempre em contato com eles. Vocês têm uma pessoa que a mesma pessoa vai sempre pedir para o seu hotel. Então, mantenha sempre o contato ativo com essa pessoa, você vai conseguir ter mais informação, tá? Seja o e-mail, o WhatsApp, eles são muito abertos e muito tranquilos, eles gostam de ter o contato conosco, tá? Usem isso, é importante. Haverá uma flexibilização dos processos e datas de fechamento da Palas? Nosso financeiro ainda tem muita dificuldade nos envios apenas às terças-feiras. Gente, provavelmente não, tá? A Palas continua com os pagamentos delas entre terças e quintas, tá? Por que isso acontece? Como eu expliquei para vocês lá no início, são muitas categorias, vocês viram ali, eles têm 8 empresas, 8 CNPJs diferentes, tá? A demanda é absurda de gigante. É só vocês verem a quantidade de times que existem no Brasil, todos eles viajando ao mesmo tempo, enfim. Um dia eu vou trazer um material que eu vou trazer os dados para vocês da quantidade de jogos que tem por mês, para vocês terem uma ideia. Então, é a forma que eles se organizam para que os pagamentos saem entre terças e quintas, tá? Esse ano eles mudaram a questão do faturamento, eles têm faturamento de 30 dias, mas agora eles estão aceitando 30 dias após o envio da fatura. Isso é muito importante. Eu mandei até um comunicado esse ano, eles estão aceitando 30 dias após o envio da fatura. Antes era após o checkout. Por que a Palas mudou? Muitos dos hotéis, não só a gente, mas como o mercado, estavam considerando ali o check-out. Então, vamos supor, o check-out saiu hoje, o time saiu hoje dia 7. Daqui a 10 dias, ou 15 dias, a gente estava mandando a fatura para que eles pagassem em 15 dias, porque do check-out até lá dariam 30. Mas, quando chegou para eles, em 15 dias. Então, eles não têm tempo hábil suficiente para processar aquilo ali e poder conseguir autorização e seguir para o pagamento, tá? Então, uma dica que eu deixo para vocês. O time saiu, coloca alguém já responsável na recepção já para matar logo essa fatura da Palas e a gente enviar ali 1 ou 2 dias seguintes, tá? Que aí não vai mudar em nada no nosso faturamento, tá? Então, a gente vai precisar ter essa celeridade, porque senão realmente a gente vai ficar para trás, tá? É um financeiro humano, né? Eles têm ali algumas automações, mas ainda depende muito do humano, então por isso que tem essas limitações, essas conferências. Então o ideal é que a gente mande aí a fatura logo após o checkout, beleza? Isso é muito importante. Nosso restaurante é terceirizado. A Palas só faz o pagamento da IB diretamente para eles, pois é outro CNPJ. Para descomplicar esse processo, seria possível negociarmos uma tarifa pensão completa? Assim, incluiríamos o valor das refeições na diária. Essa pergunta é muito boa, me fez até pensar um pouquinho para poder entender a resposta. É até uma ideia legal, porém, a gente não consegue, porque depende muito da programação do time. Por quê? A gente precisa de tarifa de hospedagem, A e B sendo refeição e lanche, né? Então, depende, vamos supor, o time só chegou à noite. Então, ele vai pagar a diária daquele dia com a refeição do almoço, do jantar e do lanche, sendo que ele não vai usar. Ou só vai usar o jantar, né? Então, a gente não tem como cobrar uma tarifa cheia sem saber se eles vão usar ou não. Muitas das vezes, o clube vai para se hospeda, mas ele só tem um lanche e 2 jantares, ou um almoço ou um jantar, né? Muitas das vezes ele só vai ter o almoço e um jantar, ele não vai dar lanche, porque na hora do lanche ele vai estar no jogo, enfim, isso varia muito. Então a Palas, ela também, na solicitação, ela separa exatamente o que vai ter. Faturar
quantidade X de refeição, quantidade X de lanche, tá? Então, isso vem também discriminadinho no e-mail para vocês. Então, por isso que a gente realmente não consegue juntar, porque para eles também, para controle e por conta de programação, é melhor ter tudo separadinho para entender o que foi de hospedagem, o que foi de A e B, tá? Podemos cobrar meia diária de early e late? Pode, como eu falei antes, pode, nada está escrito na pedra, mas aí tudo vai do feeling de vocês, negociação, depende do que for, né, o horário e etc e tal. Não tem nenhum tipo de proibição, beleza? A tarifa sendo enviada contendo taxas, o ISS deve ser retido? Não, gente, não precisa, tá? A tarifa já com ISS, já com taxas, para a gente não muda nada. A gente pode no nosso cadastro ter a tarifa, né, com o ISS separado, tá? Eles só pedem já com taxas exclusivamente para a contabilidade deles. Como eu falei para vocês antes, a CBF faz um aporte no valor X, no valor completo. Então fica melhor para a contabilidade, né, eles terem o valor cheio do que eles vão gastar ali naquele hotel, gastar naquela hospedagem, tá? Então, no momento da negociação, vocês vão me enviar essa tarifa com ISS, tá? Mas na hora de cadastrar a tarifa, você vai fazer lá a tarifa, mais o ISS, juntou tudo, o valor final deu igual, beleza, fechou, é isso aí, tá bom? Podemos negar faturamento? Poder pode, poder até pode. Mas não é o ideal, né, gente? A gente, como eu falei antes, eles têm um acordo com a gente, né? A Palas dificilmente deixa alguma fatura em aberto. Aonde tem alguma fatura em aberto, normalmente é porque tem alguma escorregada nossa, né? Ou alguma falha de comunicação e tudo. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, em detrimento da produção deles a nível rede, o que fica de pendência é muito pouco. Tá? A gente pode negar o faturamento, mas muito provavelmente a gente vai ser desconsiderado aí para qualquer tipo de hospedagem, tá? Existe obrigatoriedade e exclusividade de andares para os times? Bom, isso acontece mais com clubes de Série A, tá? Como eu falei, os clubes de maior poder aquisitivo, eles sim têm a necessidade de exclusividade de andares e de sala para refeição, tá? Eles vão pedir, vão exigir isso, e aí a gente vai precisar atender, tá bom? Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Eu estou aqui acelerando. Não, Rô, tá ótimo. Obrigado. Vou seguindo, tá? Então, ok, até aqui não existe obrigatoriedade somente para os times de Série A, tá? Só time de Série A. Série B em diante, C e D, time sub-15, 17, 20, feminino, a gente não tem obrigatoriedade nenhuma, tá? Tanto de andar, nem de sala para refeição, tá? Fora a Série A, todos os outros podem ser acomodados no restaurante. Perfeito? Rô, tem uma pergunta aqui. Na verdade, a pessoa pediu, do Transamérica Prestige Beach Class Recife, pediu para repetir porque tinha travado em alguma parte. Tá. E aí embaixo ela colocou, precisamos disponibilizar a sala gratuitamente? Elas podem ser cobradas? Vou chegar lá também, tá? Eu acho que tem uma pergunta aqui sobre as salas. Mas ok, então, sobre a obrigatoriedade do andar exclusivo, né? Acho que sim. Oi? Vamos lá, vou seguir, tá? Haverá algum teto tarifário de acordo com a série do time? Gente, sempre tem, tá? Eu costumo brincar porque se a gente for perguntar para a Palas, qual é o teto? Eles vão jogar o menor possível, que a gente sabe que não é, tá? Então, o nosso exercício é o que a gente já fez, tá? No ano anterior, com o mínimo de reajuste possível, tá? E um benchmarking de vocês aí com a concorrência. Eu sei que vocês sabem que tem a concorrência aí que também atende os times de futebol. Então, a gente tem que casar essas coisas, tá?
Como eu falei, se a gente for perguntar para eles, eles vão falar, não, mantém a tarifa do ano passado. Eles não me abrem, não vão me abrir. Mas, o quanto menos a gente conseguir reajustar de um ano para o outro, a gente está mais à frente aí para estar credenciado, tá bom? Mas isso varia também, na verdade, só varia entre a Série A e a Série B, tá? A partir da Série B, o seu contrato da Série B, ele vale para todo o restante, tá? Só o da Série A que normalmente é diferente, tá bom? É um pouquinho mais alto. Sobre a obrigatoriedade, como eu falei antes, né? Restaurante e andar somente para times de Série A, time de Série B em diante e outras categorias, a gente acomoda normalmente no restaurante, tá? O andar, o ideal é que a gente consiga colocar próximo, não é obrigatório, tá? Mas o ideal é que a gente consiga sempre juntar o time o mais próximo possível, tá bom? Rodrigo, se hoje um hotel não recebe demanda da Palas, mas está cadastrado certinho, existe alguma ação que ele possa fazer para tentar começar a virar essa demanda? Quais são as ações, quais as ações já foram feitas por hotéis nossos que foram sucesso? Essa é a última pergunta, tá, gente, do Conecta. Eu deixei ela por último, porque ela deixa um recado muito importante, ela é muito boa. Não basta só a gente negociar, não basta só a gente estar credenciado, e a gente esperar que o clube venha até a gente. Como eu falei antes, o clube ele já tem ali um hotel que ele normalmente vai todo ano, tem a questão da superstição e tudo mais. A gente precisa vender o nosso peixe. Não esperem que o Rodrigo vá fazer isso, conseguir fazer isso para todo mundo, que não dá. Como eu falei, é muita gente, é muito time, é impossível, humanamente impossível. Então, o que eu peço a vocês? O que é o ideal? Quais são as ações? Gente, trabalhem localmente com os times de vocês. Vocês precisam ir até o time da cidade de vocês, falar com o cara de lá, entender, chamar o futebol de lá, ver quem é o supervisor, porque eles estão recebendo os visitantes. Então, eles vão poder te indicar. E uma outra coisa muito importante, a Palas compartilha com a gente o contato de todos os clubes, tá? Eles conseguem me mandar, se vocês pedirem, eles vão mandar para vocês, né, os clubes ali de acordo com a série que você vai atender na sua cidade. Então, vocês podem e devem entrar em contato com os clubes, entrar em contato com os responsáveis dos clubes, para falar do hotel, chama o cara para ir lá conhecer, ele vai estar na cidade, vamos tomar um café, bota flores pro cara, tapete vermelho, bota o nome dele, uma placa piscando, seja bem-vindo, eles vão amar. Resolve 80% da situação, tá? A gente tem casos aí de super sucesso, que é o caso da Rafa, eu já comentei isso com vocês em conectas anteriores lá em Fortaleza. Hoje, a Rafa não precisa fazer um esforço, porque todo mundo, todos os times, a arbitragem, querem ficar no Comfort. Porque todos eles já conhecem, já gostam, eles exigem. Quando não tem o Comfort Fortaleza, dá briga. Dá briga. Então, mas por que isso hoje acontece? Porque todas as vezes que teve uma hospedagem lá, a Rafa foi atrás, a Rafa recebeu a pessoa lá, localmente, né? O time chegou, ela estava junto, falou com o supervisor, né? Eu estou falando da Rafa aqui, que é o exemplo mais claro que eu tenho. Mas é muito importante que a gente faça o contato direto com os times, tá? É a principal ação que a gente pode fazer. Lembrando, sem jamais falar de tarifa, principalmente de tarifa da Palas. Se você quiser negociar uma tarifa maior, pode e deve também, mas sem falar da tarifa da Palas, tá? Me peçam ajuda, Rodrigo, eu não estou conseguindo, qual é o contato, me chama, por onde que eu vou, o que eu devo falar, o que eu devo perguntar? Cara, eu estou aqui para isso, tá? Para ajudar vocês, orientar vocês, para que vocês consigam ter essa reviravolta e trazer, né, os times para dentro dos hotéis de vocês, para quem hoje não tem, às vezes está até credenciado, mas não está recebendo, tá? Óbvio, tem outros fatores, a distância, né, para o estádio ou para o centro de treinamento, tem a estrutura, né, tudo isso conta. Mas eu acho que conta muito mais
a nossa expertise e a nossa vontade de receber. A gente teve um exemplo maravilhoso também, que eu vou citar, que é o Transamérica Goiânia. A gente recebeu lá a seleção sub-20 feminina, e, cara, foi um show, foi 10 dias de hospedagem, e o hotel deu um show com a CBF lá, desde o início da negociação, nas tratativas operacionais, né, a seleção, mesmo que a sub-20, ela tem uma enxurrada de exigência, de pedido. Esvazio frigobar, eu preciso de sala para isso, para aquilo, 60 sacos de gelo. E o hotel, mesmo na hora de dizer o não, né, soube dizer o não, né? Não sei se eu consigo, mas eu vou ver, daqui a pouco eu volto. Então, tudo isso conta, tá? Infelizmente, o público do futebol não gosta de ouvir um não, direto, de cara, né? Por mais que você já tenha um não, fala assim para ele, calma aí que eu vou resolver, já volta aqui. Pô, não deu, não consegui, meu amigo, pô, me perdoa, não depende de mim. Pronto, o cara já vai com a tua cara, tá? Então, é um pouco aí do caminho que a gente pode fazer, que a gente deve fazer para ter cada vez mais hospedagem conosco, mais times conosco. Tá bom? Ó, essa foi a última pergunta, como eu comentei. Eu não sei se tem mais no chat. Se alguém quiser falar alguma coisa, a hora é agora. Estou aqui. Acho que essa tua última colocação casa muito com o que o Paulo Crema, do GG do WTC Goiânia, falou aqui no chat. Ele disse que em Goiânia tem 2 hotéis da concorrência que tem muita tradição em receber os times de futebol. É o Castros, né, Paulo? Se eu não me engano, é o Castros. É o Castros e o Holiday Inn aqui do lado também recebe muitos times. E por que isso acontece? Eu aposto com você. Óbvio que a gente não vai conseguir flexibilizar tudo, mas eu acho que é a forma com que isso acontece. Os hotéis já estão muito acostumados a receber, né? Os times, então, eles têm ali uma tratativa, né? Tem um tato ali um pouquinho melhor. E aí é onde a gente pode entrar também, onde a gente pode fazer na mesma situação, porque é do jeito que eles gostam e é assim que as coisas viram para o nosso lado. A minha pergunta era justamente isso. A gente tem flexibilidade, a gente tem como fazer andar exclusivo para eles, a gente tem como separar uma sala para eles fazerem alimentação, mas eu preciso que eles venham aqui conhecer. Sim, eu apresentei... Esse primeiro passo, entendeu? Com certeza. Eu apresentei o seu hotel recentemente, ali um pouquinho antes da BAV, foi início agora de outubro, para o Rodrigo da Offside, que é o dono da Offside, e a Offside hoje tem o Flamengo, São Paulo, o Cruzeiro, acho que eles estão atendendo o Palmeiras também, eles têm uma porrada de clube aí de Série A, né, eles estão atendendo a maioria, e ele ficou muito interessado. Eles devem fazer uma inspeção aí recente, porque, se eu não me engano, o Goiás vai subir, né, então... Tá meio difícil. Vai ter alguém que ia subir. Ele falou, cara, vou precisar de hotel em Goiânia. Então, já está no radar, tá? Mas o ideal é, como você falou, a gente conseguir realmente levar o pessoal aí no hotel. Assim, mesmo que eles permaneçam todos na Série B, por ter 3 times na Série B, tem 1 ou 2 jogos toda semana, então Sim. Mesmo de Série B, a gente também está disposto a fazer uma tarifa um pouco mais razoável, como eu escrevi ali na pergunta. Uhum. Mas não pode ser só preço, eu preciso que eles venham aqui conhecer. Sim, sim. E aí a gente vai dentro também do que aquele clube também consegue pagar, porque eu vou te dar um exemplo, né? A Série B, tá? Aí a gente tem, por exemplo, vamos supor que o Ceará está na Série B. A Palas, ela tem, como eu falei, eles têm um subsídio, então a Palas ela vai pagar parte daquilo. Em muitos casos, né, a delegação cobre todo o subsídio da Palas, em outros casos não. Vamos supor que o Ceará está na Série B. Ele não vai levar uma delegação enxuta, ele vai levar uma delegação maior, porque
né? O Ceará tem uma estrutura maior. Então, a Palas vai pagar ali o máximo dela, que vai ser, sei lá, 20 apartamentos, e o Ceará precisa de mais 10, né? Que aí vai dar lá, sei lá, vai dar um total de 40 pessoas, por aí, 30 pessoas. Esses excedentes, a gente pode negociar, e a gente vai negociar direto. Isso não vai ser pela Palas, tá? E a gente vai negociar direto com o clube. E aí é onde a gente pode até compensar a diferença da Palas, tá? Totalmente. E aí a gente vai negociar direto, a gente vai pedir, eu aconselho a todos pedirem sempre pré-pagamento ou deixar um cartão corporativo, tá? Porque se tratando de clube, não sugiro deixar para faturar ou deixar para pagar depois, tá? Cobrem direto. Em muitos casos é onde a gente também consegue elevar um pouco mais a receita, tá? Que isso acontece muito. A Palas, ela não vai conseguir fazer tudo, como eu falei, é um subsídio. Então, em muitos casos, ela consegue, né, dependendo da estrutura do time, vai abranger tudo, em outros casos, não, vai ter uns excedentes, tá? E aí a gente consegue também entrar aí com mais tarifa, com mais receita aí com esses times, tá? Que pedem aí os apartamentos excedentes, tá? Muito provavelmente aí no ano que vem, caso tenha alguma coisa para Goiânia, o Santos, por exemplo, que está na zona de rebaixamento, né? Não sei se o Neymar vai estar, mas enfim, o Santos ele tem uma estrutura que ele vai levar no mínimo 50 pessoas de delegação. Então é um caso que a Palas não vai cobrir tudo, então eles vão ter excedente, né? Então a gente pode cobrar também direto. Certo. Agora eu vou precisar da sua ajuda aí para ver se a gente consegue trazer alguém aqui, ou sei lá, ou a gente faz uma visita até a Palas lá, não sei. Eles precisam conhecer a gente de algum lugar. Eu tô aqui para isso, eu tô aqui para ajudar, para apoiar vocês, e estou à disposição. O que a gente puder fazer de ação, fomentar, de levar o pessoal aí, isso aí a gente consegue fazer tranquilamente, tá? Vou comentar com o Rodrigo de novo, para saber se ele tem aí uma previsão de ir em Goiânia, e falo com a Palas também. A Palas normalmente faz uma série de visitas aí entre o final do ano, entre o início do ano, né, com a diretoria, para não só ir nos clubes, né, eles vão visitar os clubes e aí eles vão nos hotéis também. Então pode ser que a gente tenha também uma visita deles. Tá ótimo, obrigado. Tá bom? Rô, temos outra pergunta aqui. Mande. Em relação às salas de eventos para pré-eleição e guarda de materiais, temos a obrigatoriedade de disponibilizar gratuitamente ou segue o mesmo padrão em relação a refeições para a Série A? Gente, então, isso também é aquela questão. Poder a gente pode, tá? Mas do mesmo jeito que a gente tem uma cortesia na hospedagem, desde que a bola era redonda, a gente também tem essa questão da sala, tá? O que a gente pode fazer? Se for time de Série A, a gente precisa da sala para refeição, inevitavelmente a gente vai ter que cobrar. Ou a gente cobra o valor, né, dividido por pessoa ali do buffet, já ali diluindo o valor da sala, mascaradamente ali, tá? Vai ficar um pouquinho mais alto, mas aí vê se aceita. Ou a gente cobra um valor para a sala, tá? Pensando que isso para os clubes não é bem visto, porque isso desde os dinossauros é cortesia, tá? Então, é aquilo que eu comentei. A gente pode fazer, mas dependendo do que a gente fizer, a gente pode estar atrás de uma concorrência aí que com certeza não vai fazer, tá? Infelizmente, é assim que é. Show? No chat, sem mais perguntas. Alguém quer levantar a mão aí, pessoal? Perguntar alguma coisa? Alguém? Gente, então acho que é isso. Obrigado aí pela presença de vocês. Nem eu esperava tanta gente assim. Espero que tenha sido legal aí, que tenha sanado muitas dúvidas aí pro pessoal. Por incrível que pareça, a Palas tem a pretensão de começar a negociação agora em dezembro, porque no ano que vem o Brasileiro começa dia 21 de janeiro, ou no início, ou um pouco antes,
mas o Campeonato Brasileiro vai começar em janeiro, então eles vão precisar fazer essa renovação, tá? Então, em breve a gente já deve voltar a conversar aí sobre Palas, e eu pretendo fazer um materialzinho legal também, falando de tudo, para deixar disponibilizado aí para vocês, para sempre que, enfim, alguém tiver alguma dúvida, poder consultar também de uma maneira mais rápida. Beleza? Gente, obrigado por apoiarem essa doideira, curtirem a nossa playlist, e a gente se vê em breve, encontro de vendas, festa de final de ano, para quem eu vejo. Um beijo nas crianças. Tchau, gente. Obrigada. Bom final de Tchau, semana povo. para todos. Tchau, pessoal. Boa tarde.